A paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui, né? Vou ler uns versículos aqui da palavra do Senhor. E eu peço ao Senhor que essa passagem, ela venha ao teu encontro, as tuas necessidades, em nome de Jesus. Porque Deus, Ele é assim. Ele nos usa no dia, na hora certa, para pessoa certa, na situação certa, a qual aquela pessoa está passando. Em nome de Jesus, que eu venha ser, em nome de Jesus, usada por Deus, para que Ele venha falar com você, venha ao teu encontro nessa tarde. É uma tarde de segunda-feira, às 13h28. Amém? Em nome de Jesus. Aqui eu vou ler a passagem do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra do Senhor fala assim. Aqui é Mateus 1:18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, noiva do José, né? Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas, receba Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Oh, glórias, aleluia, Jesus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo o profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui a gente tem, assim, duas figuras maravilhosas, um casal, né? Um homem e uma mulher maravilhosos, pessoas muito de Deus, muito de Deus. Maria, a mãe de Jesus, é sem palavras para falar de Maria, porque acho que foi a maior de todas as mulheres da humanidade, pelo fato de Maria ser uma mulher que tinha uma comunhão muito grande com Deus. Ela reconheceu a voz do Espírito Santo através do anjo que apareceu para ela, né, para falar para ela que ela ia conceber o Filho de Deus. Imagina a situação de Maria, o que Maria passou, o que Maria suportou, porque naquela época, imagina, meus pais, quando eles se casaram, acho que uns 67, 68 anos atrás, o homem não podia nem tocar na mão da mulher, né? Eu lembro que minha mãe sempre conta uma história pra gente que quando eles estavam um mês para o casamento deles, e eles estavam andando lá na cidade, e meu pai colocou a mão no ombro da minha mãe deu um tapa nele, que era um escândalo, uma coisa dessa, né? Agora imagina na época de Maria, há mais de 2000 anos atrás, como que não era. E agora essa mulher
Ela estava noiva, né, do José, e ela aparece grávida. Olha a confusão. Olha a situação de Maria. Ela poderia ter falado para o anjo, não, eu não vou aceitar uma coisa dessa, eu não quero essa situação, porque Deus não obriga, né? Deus nos chama, mas Ele não obriga que a gente faça a obra dEle. Maria ali estava fazendo a obra de Deus. E Maria, ela não se negou. Ela entendeu, ela compreendeu, ela tinha comunhão com Deus para entender que aquele anjo era um anjo de Deus de verdade. Ela deu ouvidos à voz de Deus e ela aceitou passar por esse processo, que não foi fácil. Eu acho que só Maria mesmo para passar por esse processo, né? Então, Maria, a gente tem assim que amar muito Maria, muito respeito por Maria. Meu Deus, é sem palavra o que Maria fez, né? Deus, ela era tão agraciada que Deus olhou aqui para a terra e viu que ela era a única mulher que estava preparada para receber o filho dele. Ela era a única filha de Deus aqui na terra que estava preparada para receber o filho dele, Jesus Cristo. E isso tudo em meu favor, em teu favor. Aleluias, louvado seja Deus. E aqui também nós temos nessa passagem, né, um grande homem, que foi José, né? José, o marido de Maria. Porque quando ele soube, né, quando o anjo apareceu para ele, quando ele soube que Maria estava grávida, ele intentou, né, deixar Maria em secreto, para que ninguém pensasse mal daquela situação toda. Só que não era que ele era covarde. O José não estava sendo covarde. É uma situação muito difícil. Era muito difícil a situação deles ali. Parecia uma coisa que seria impossível ele sair daquela situação sem uma condenação, né? E ele tentou, mas ele foi um homem muito inteligente, ele era um homem que tinha uma comunhão muito grande com Deus. E quando o anjo apareceu para ele, né, e falou que era para ele receber a Maria, que aquele menino, aquela criança, porque José, quando Maria falou para ele que estava grávida, ele poderia ter, feito um escândalo, acabado com a vida de Maria. Imagina, que ele não tinha nem tocado na Maria e Maria grávida. Aí, não, mas ele era um homem de Deus, um homem prudente, um homem que tinha comunhão com Deus. E quando aquele anjo apareceu para ele, e aquele anjo, né, falou para ele que não era para ele temer, que era para ele receber Maria, que aquela criança era fruto do Espírito Santo. Ele aceitou, ele acreditou, né? E tantas vezes, né, irmãos e irmãs, que Deus fala conosco e nós não acreditamos. Nós que dizemos que andamos na presença de Deus, que fazemos a obra de Deus, que Deus é tudo, e quando Deus fala com a gente se acovarda, a gente olha para trás, a gente volta correndo. Tantas vezes, né, que Deus te livra, te liberta, te perdoa, te salva, e você olha para trás, você nega Jesus. Maria e José não negaram. Eles receberam. José, quando ele teve esse sonho, ele se levantou, ele acreditou, ele foi lá e casou com Maria, e ainda respeitou Maria, até o dia que Maria teve o Filho de Deus, colocou o Filho de Deus no mundo. Aí Maria passou a ser a esposa de José, mas até então José teve respeito por Maria. José acreditou que era Deus que estava no negócio. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós temos, se você ficar lendo, essa passagem aqui, Mateus 18 até o 25, você vai desfrutar e você vai se alimentar com muita substância mesmo, sobre o que Maria, o exemplo de Maria e José na nossa vida, para nós, isso aqui é para nós. É muita lição para nós que Maria e José deixaram.
Então, nessa tarde, eu queria falar para você que não olhe para trás. Que para Maria e para José poderia ser, no momento assim, se fosse nos dias de hoje, para a gente olhando assim, na nossa fraqueza espiritual que nós temos, era uma coisa terrível e uma coisa impossível. Mas eles não, eles acreditaram em quem estava falando com ele, né? Que foi o anjo que veio, Gabriel veio para falar com eles. Para Maria falou pessoalmente, para ele falou em sonho. E eles creram, eles acreditaram, eles tomaram posse da benção deles. Né? Eles confiaram, eles se lançaram nas mãos do Senhor. Que você também, porque quando você, por exemplo, eu estou lendo agora esses versículos aqui, eu não sei em que situação, em que momento você vai ouvir, mas é Deus falando com você, acredite. Acredite que é Deus falando com você. Nessa situação aí que você está passando. E o Senhor vai responder a tua oração. E Deus vai fazer o impossível para você. Mas Ele vai fazer se você acreditar. Se Maria tivesse se negado, se Maria não tivesse acreditado que era o Espírito Santo falando através do anjo, se José não tivesse acreditado que era o Espírito Santo falando através do anjo, do sonho que ele teve, hoje, nós não estaríamos mais nessa situação que nós nos encontramos. Situação de perdão. Porque o Senhor é o Senhor Jesus que me perdoa, que te perdoa, que nos perdoou lá na cruz do Calvário. Mas para tudo isso, Maria e José tiveram que passar por esse momento. Se você está passando um momento de angústia, um momento de tristeza, um momento que você olha e fala, é o fim, não tem mais jeito, acredite, o Senhor Jesus é contigo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Você somente tem que se posicionar, acreditar, fazer como Maria fez. Maria se posicionou como mulher de Deus, como uma serva fiel do Senhor. José se levantou, José não olhou para trás, não olhou o que o pessoal ia pensar ou condenar ele, não, nem ela, em nome de Jesus. Porque Deus não condena, Deus ele dá a medida certa para você. Quando Ele manda, faz, Ele está no controle. E Jesus está falando para você hoje que Ele está no controle dessa situação da sua vida. Em nome de Jesus. Fica com essa palavra no teu coração. Guarda no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.